Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Estou feliz que hoje nós iremos reiniciar o nosso curso de hebraico e cultura judaica. Vamos iniciar o módulo 3, justamente com o seguinte tema: gemátria, ou alguns chamam gematria. A gemátria, ela é uma parte muito importante no estudo da língua hebraica. Importantíssima e muito antiga. Ela não é nova, ela é antiguíssima. A gemátria, ela existe desde que se escreve em hebraico, desde os primeiros soferim, ou escribas, soferim, sofer quer dizer contar, não escrever, lirtov, o verbo lirtov, escrever, ou ketuvim, escritos, soferim, contar. Por quê? Porque aqueles que escreviam, que copiavam as escrituras, eles eram contadores, eles tinham a técnica da gemátria. Cada letra hebraica possui um número, da primeira à 22ª letra hebraica, possui um número correspondente. Daí, podemos afirmar claramente que durante a criação do Eterno, que Ele criou todas as coisas, o mundo, o universo foi criado pela palavra do Eterno, pelo hebraico. Quando ele disse as palavras hebraicas, e tudo veio a existir. Se tudo veio a existir pelas palavras hebraicas, cada palavra hebraica está ligada a um número, a uma soma de números. Então podemos afirmar que todo o universo foi criado também através dos números, porque uma coisa está ligada à outra. É importantíssimo vocês aprenderem essa parte do estudo hebraico, pois vai abrir muitos portais de entendimento da Escritura Sagrada. Nós vamos ver exemplos maravilhosos. Vocês vão ver como tem a ver. O estudo hebraico não é apenas ler, escrever e falar hebraico. Há muito além do que isso. A língua hebraica, ela é muito mais rica do que qualquer outra língua. Então, embarque comigo nessa maravilhosa viagem pela gemátria. Você está vendo a primeira letra do alefbet, o Aleph. O Aleph, como você já sabe, ele não possui som algum. Ele pode ter som de A, E, I, O ou U. Ele é totalmente dependente do sinal massorético aplicado. Então, ele não tem um som próprio. O Aleph, que é a primeira letra do alefbet, ele possui justamente o número 1. O Bet, olha o Bet, a segunda letra, som de B, ele possui o número 2 agregado a ele. O Gimel,
som de G. G de gato. Nunca som de G, não existe som de J em hebraico. O Gimel, som de G, possui o número 3. O Dalet, som de D, possui o número 4. O Re, um som de R bem fraco, como em Helmans, possui o som de 5. O Vav, a sexta letra do Aleph Bet, possui o som de 6. Som de V, som de O ou som de U. O Zain, a sétima letra, som de Z, possui o número 7. O Het, a oitava letra, o som gutural, Ra, Re, Ri, Ro, Ru, possui o número 8 agregado a ele. O Tet, som de T, é a nona letra do Aleph Bet, possui o som de 9. Então, as 9 primeiras letras do Aleph Bet têm valor numérico de unidades, de 1 a 9. A partir da 10ª letra do Aleph Bet, o Yud tem som de I. A partir daí, já começa as letras hebraicas a terem sons de dezenas. O Yud, não som de dezenas, mas valor de dezenas. O Yud, ele vai ter valor numérico 10. E a partir daí, todos serão dezenas. O Yud, valor numérico 10. O Kaf, som de K ou também som gutural, Ra, Re, Ri, Ro, Ru, quando não tem o Dagesh. O Dagesh, essa bolinha aqui, ó, essa bolinha aqui do meio. Ele vai ter som de K, Que, Ki, ou Ra, Re, Ri, sem a bolinha. Ele é a 11ª letra, não tem valor 11. A partir de agora é tudo dezena. 20. E assim sucessivamente. O Lamed, som de L. A 12ª letra, valor numérico 30. O Mem, valor numérico 40, som de M. O Nun, valor numérico 50, som de N. O Samer, som de S, valor numérico 60. O Ain, que não tem som, assim como o Aleph, depende do sinal massorético, 70, de 10 em 10. Depois vem o P, que tem som de P ou de F, depende do Dagesh. Quando tem um Dagesh, som de P. Quando não tem um Dagesh, som de F. Ele tem valor numérico 80. O Tzad, som de TS, Tsa, Tse, Tsi, Tso, Tsu. Ele possui valor numérico 90. E o Kuf, olha o Kuf, valor numérico 100. A partir do Kuf, assim como o Yud, a partir do Kuf, a contagem muda. A partir do Kuf, todas as demais letras, e são 3, não terão mais valor de dezenas, e sim de centenas. As 3 últimas letras hebraicas têm valor de centena. O Resh,
som de R forte, como de barata. Barata. Né? É um R que você fala na língua. Ronaldo, barata. Esse R, esse resh, ele tem valor numérico 200. Então, de 100 se pula para 200. O shin, que tem som de X ou de S, depende do pontinho em cima. Se o pontinho vier na esquerda, som de S. Se vier o shibolete, se vier na direita, som de X. Valor numérico 300. E por último, a última letra do Aleph Bet, o Tav, ele possui, a 22ª letra, possui valor numérico 400. É o maior valor numérico de letras hebraicas, é o 400. Como é que eu formo os outros números? Muito simples. Se você quiser o número 700, é só pegar o Tav e o Shin, e vai ter 700. 701, Tav, Shin e Aleph. Ok? Então, cada letra hebraica possui um valor numérico agregado. Os números, antes de surgirem os números arábicos, que vamos ver daqui a pouco, as representações eram feitas pela própria língua hebraica, pois cada letra está agregada ao número para sempre. Para sempre. Ok? Porém, quem tinha essa técnica eram os soferim, ou sofer no singular, soferim, escribas, contadores. E vocês agora podem ter o conhecimento da mesma técnica que os escribas utilizavam há milhares e milhares de anos atrás. Você vai ver como o Eterno utiliza a gemátria e outros componentes do hebraico por trás do simples texto para ensinar a sua palavra e também para colocar profecias e detalhes ocultos ao olho nu. A gemátria, segundo os sábios, é como um microscópio que dá para você ver as bactérias e coisas que estão, e elementos que estão ocultos ao olho nu. A gemátria é isso, é como um microscópio, ou como uma luneta, que dá para você, um telescópio, que dá para você avançar o seu campo de visão e ver aquilo que os seus olhos naturais não conseguem. Quando olham para o texto hebraico, a gemátria faz você ver muito além da palavra. É um microscópio mesmo. Você aproxima milhares de vezes e vai ver coisas que você não veria normalmente. Vamos fazer uma pequena revisão para fixar na sua mente. E você deve escrever as letras hebraicas e também anotar embaixo, como eu fiz aqui, os números para fixar. Isso você tem que gravar na sua mente. Quando você gravar cada número associado a uma letra, você jamais esquecerá o Aleph Bet, o alfabeto hebraico. Jamais esquecerá a ordem, a letra que vem depois da outra. Jamais. Eu consegui gravar o Aleph Bet, quando eu consegui gravar os números, nunca mais eu esqueço. O Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6, Zain 7, Het 8, Tet 9. Agora a partir do Yud, eu coloquei em azul. Por quê? Porque a partir de agora é em dezena, tá? Yud 10, Kaf 20, Lamed 30, Mem 40,
Nun 50, Samer 60, Ain 70, P 80, Tzad 90, Kuf. A partir do Kuf, eu coloquei em verde, são centenas. Kuf 100, Resh 200, Shin 300 e Tav 400. Agora, voltando, Tav 400, Shin 300, Resh 200, Kuf 100, Tzad 90, P 80, Ain 70, Samer 60, Nun 50, Mem 40, Lamed 30, Kuf 20, Yud 10, Tet 9, Het 8, Zain 7, Vav 6, Re 5, Dalet 4, Gimel 3, Bet 2, Aleph 1. Quando o Eterno escreveu a Aseret Hadevarim, os 10 pronunciamentos das 10 palavras, ou também chamados 10 mandamentos, ele enumerou as palavras utilizando não números, mas letras hebraicas, do Aleph até o Yud. Do Aleph ao Yud. Por exemplo, o quarto mandamento, o Shabat, quando ele fala do Shabat, a letra que aparece é o Dalet, tá? Ou seja, representando o número 4. Por último, vamos lá, mais uma vez, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6, Zain 7, Het 8, Tet 9 e Yud 10. Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, Samer 60, Ain 70, P 80, Tzad 90, Kuf 100, Resh 200, Shim 300 e Tav 400, ok? Olha só essa palavra hebraica, muito conhecida. Sofrim, olha só, o Samer com o Rolen, Sofrim, 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 é o plural de sofer, quer dizer escribas ou contadores. Escribas ou contadores. Como assim? Vou explicar a vocês. Para que eles precisavam dessa técnica e precisavam tanto que eram chamados, inclusive, por causa disso. Perceba, isso aqui é um dos pergaminhos mais antigos da Torá que se tem hoje em dia, dos mais antigos. Data-se, inclusive, antes da época de Yeshua, bem antes, ok? Manuscritos, existem diversos manuscritos lá em Israel, lá no Santuário do Livro, em Jerusalém, foram achados lá no Mar Morto, praticamente de todos os livros do Tanar. O único que não foi achado foi o livro de Esther. Veja só, aqui vocês estão vendo letras hebraicas, as mesmas letras que vocês conhecem hoje, são letras que já eram utilizadas, olha, as mesmas letras, mesma escrita. Como é que funcionava o escriba? Bom, eu vou pegar essa linha aqui, não dá para ver as letras, porque está muito pequeno a foto, tá? Mas como é que funcionava? Olha só, o escriba, o sofer, contador, claro, ele escrevia, ele copiava o rolo, mas para ter certeza que ele não errou nenhuma letra, porque se ele errar uma letra, ele errou a palavra, e aí está tudo errado. As cópias são perfeitas, não possuem erros algum, nem de uma letra, como disse Yeshua, nem um Yud e nem um Kutz, um traço da Torá passará. Mas como é que os escribas faziam? Gente, eles não tinham computador para corrigir, eles não tinham, mas eles tinham algo fantástico que o Eterno deu para eles, a gemátria. Então como é que eles faziam?
Quando eles copiavam uma linha, vamos dizer, essa linha aqui, ó. Essa linha. Começa aqui e vai até aqui. O que eles faziam? Cada letra tem um número, então eles somavam letra a letra do original. Vamos dizer que dava 2.400 aqui a soma de todas as letras. Então eles iam copiando e após terminar uma linha, eles somavam o que eles escreveram. Se desse 2.400, é sinal que todas as letras que estavam no original, ele transcreveu. Ou seja, é perfeita a cópia, é matemática, zero erro, é 100% exato. Linha após linha. Quando terminava o rolo, também tinha o total. Eles faziam a mesma, eles somavam tudo de novo, linha por linha, até chegar ao total. Tinha que bater no final. Se tivesse diferença de um número, faltou uma letra. Ou colocou uma letra errada. E o que fazia? Destruía, rasgava, jogava fora, queimava aquela cópia. Estava errada, contaminada. Por isso não tem erros na Torá. Por causa dessa. Antes, quero mostrar a vocês agora a formação dos números arábicos. Números arábicos associados, obviamente, às letras hebraicas. Já vimos que os números antes eram representados pelas letras. Mas como é que se formou os números que nós temos hoje? Olha só, foi por causa dos ângulos. Cada representação de número, ele é representado por causa do ângulo. Veja, o número 1, ele é representado dessa forma, dessa maneira, por causa disso aqui, ó, um ângulo. Foi assim que foram criados os números arábicos. Olha só, o 2, ele possui dois ângulos. Isso aqui é um ângulo, ó. Ângulo. Aqui também, ó. Ângulo. Para quem não sabe o que é ângulo, tá? Não é todo mundo que é bom em matemática. Eu mesmo sou bom em matemática. Fiquei agora estudando a gemátria. Olha só. O 3 possui 3 ângulos. Olha. 3 ângulos. Por isso ele é representado dessa forma. Claro que ao longo do tempo nós fomos arredondando as coisas, né? Olha o 4. Eu escrevo 4 assim até hoje. 4 ângulos. Um aqui, outro aqui, outro aqui e por último esse aqui. 4 ângulos, certíssimo. Olha o 5. 5 ângulos, tá vendo? O 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Contadores, e eu contando. Olha o 7. 7 ângulos. O 8. Fantástico, o 8, olha só. 8 ângulos. Olha só, 8 ângulos. O 9. 9 ângulos. Olha só. Muito especial, muito legal, muito interessante, interessantíssimo, 9 ângulos. E o 0 é o mais interessante de todos, né? Ele é 0 porque ele não tem ângulo nenhum, ele é todo redondo. Ele não tem ângulo, ele não possui ângulo. Se você fizesse o 0 quadrado, aí teria 4 ângulos. Mas o 0 redondo, ele não tem ângulo nenhum. Ok? Dessa forma, só uma curiosidade, que nós estamos falando de números, isso é bom você saber. Vamos para a gemátria de fato, aplicada agora. Vamos lá. A gemátria
ela possui duas situações, dois elementos. O primeiro é o valor numérico. O primeiro é o valor numérico de uma palavra, uma frase. O segundo é a raiz daquela palavra ou frase. Então vamos estudar as duas coisas. O valor numérico e a raiz. Raiz pode ser de 1 a 9. Somente unidades. Por isso que é raiz, as unidades. E o valor numérico, ele pode ser de 1 a infinito, ao que tiver de letra. Tá? Quando os soferim faziam as cópias, como eu falei, eles estavam ali não fazendo a raiz da palavra, e sim fazendo o valor numérico, somando tudo, até chegar a um total, contando. Essa é a primeira palavra que nós vamos chegar ao valor numérico e também chegar à raiz. E é muito importante você conhecer a raiz de cada palavra, porque você vai ver palavras associadas a ela. Aqui eu tenho Yud, aqui eu tenho o Shin, porém a bolinha está do lado esquerdo, então tem som de S, e ele possui um Shevá. Então, aqui eu vou juntar essa letra com essa, vou ter Is. Aqui eu tenho o Resh, o Aleph, que tem o som do E, o Resh com o Kametz, que tem som de A, e por último o Sufit, a letra final é o Lamed. Então eu tenho Is, Ra, El, Israel, quer dizer príncipe do eterno. Agora preste atenção, observe, perceba como funciona a gemátria. O Yud, você já sabe, tem som de 10. Você vai anotando. O Shin tem som de 300. O Resh tem som de 200. O Aleph tem valor numérico 1. Eu estou falando som, me perdoem. Está de manhã, está cedo, acordei agora. Yud, valor numérico 10. Sin, valor numérico 300. Resh, valor numérico 200. Aleph, valor numérico 1. E Lamed, valor numérico 30. Então, como é que eu acho? É muito simples. Como é que eu acho o valor numérico da palavra Israel? É só você somar 30 mais 1, mais 200, mais 300 e mais 10. Se você somar 541. Ou seja, o valor numérico da palavra Israel é 541. Esse é o valor numérico. Qual a raiz da palavra Israel? Olha que interessante. Você soma o 5 mais o 4 mais o 1. Você soma todo o valor numérico, 5 mais 4 mais 1. E eu vou achar 10. O 10. Para chegar à raiz, você continua somando 1 mais 0, eu tenho o valor numérico 1. A raiz 1, perdão. A raiz do nome Israel, príncipe do eterno, quer dizer o número 1. Ou seja, o povo de Israel é um só. É um só povo. Uma só nação.
podem ser diferentes pessoas, podem ter diferentes classes sociais, diferentes pessoas, mas para o Eterno é um único povo. Não existe um melhor do que o outro, não existe um mais importante do que o outro. O povo é um só. O povo é Echad. Príncipe do Eterno, cada letra do nome Israel é bem interessante. Veja só como o povo é um. Um exemplo são os patriarcas e matriarcas. Olha só. O Yud representa Yitzhak e Yaakov. O Sim ou Shin representa Sara. O Resh representa Rachel. O Aleph representa Abraham Avinu. E o Lamed representa Leá. Veja, as letras do nome Israel representam todos os patriarcas e todas as matriarcas. Porém, juntando tudo, nós temos uma nação, um povo. Por isso, a raiz é um. A raiz um nos faz lembrar, segundo os sábios, que o Eterno, além dele ser único, ele também é o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque o número 1, ele cria todas as demais, é o único que participa de todas as demais raízes. Se você somar 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 1, 9. O 1 é o único número que pode participar de todas as raízes, indicando que ele é o Criador de todas as coisas. É interessante. Vamos para o próximo slide. Olha só, aqui eu tenho uma frase muito utilizada nas Escrituras. Hashem ou Adonai Elohei Israel. Hashem, o Eterno, as 4 consoantes. Elohei Israel. Hashem Elohei Israel. O Eterno, o Elohim de Israel. Essa frase é bem interessante. E veja só o que é que vai dar nela. Como o Eterno é maravilhoso. Olha os detalhes. Como eu falei, olha essa frase agora com microscópio. Olha só. O Yud, 10. O Re, 5. O Vav, 6. O Re, 5. O Aleph, 1. O Lamed, 30. O Re, 5. O Yud, 10. O Yud, 10. Shin, 300. Resh, 200. Aleph, 1. E Lamed, 30. Primeiro você deve atribuir os números e soma agora. 30 mais 1, mais 200, mais 300, mais 10, mais 10, mais 5, mais 30, mais 1, mais 5, mais 6, mais 5, mais 10. Total, olha o total disso aqui. 613, que coisa fantástica. Essa frase, Adonai, o Elohim de Israel, 613. Você lembra de quem 613? Dos 613 mitzvot, das 613 mitzvot, dos 613 mandamentos. E os 613 mandamentos são representados, a representação dos 613 mandamentos da Torá são representados por quê? 6 mais 1, 7, 6 mais 1, 7, mais 3, 10. São representadas pelas
10 palavras escritas pelo dedo de Adonai, ou seja, a Aseret Hadvarim, que ele entregou a Moshe no Monte Sinai. 2 tábuas, 5 palavras de cada lado. Então, veja, 613 somando dá 10. E aí você continua até achar a raiz. 1 mais 0, raiz 1. Então, essa frase, essa linda frase, Adonai o Elohim de Israel, Adonai Elohei Israel, ela possui valor numérico 613, raiz 1. Os mandamentos também passa pelo 10 e pelo 1. Ou seja, o resumo, tem um resumo só, a Torá. A Torá, quando fala Torá, é a junção dos 5 primeiros livros da Escritura. Mas eu não falo a Torá no plural, eu falo a Torá, singular, ou seja, um só. Não pode separar os livros. É uma junção. Tem que ser todos. Eu gosto apenas de Bereshit, de Gênesis. Eu gosto de Bereshit, eu gosto de Shemot, eu gosto de Bamidbar, Números, eu gosto de Devarim, mas eu não gosto de Vaikra, Levítico. A Torá é uma coisa só, não tem como separar. O Eterno é um só. O povo dele, Israel, é um povo só. Então, raiz 1. Vamos para o próximo. Olha só, que interessante, que nós temos uma palavra muito interessante. Muito interessante. Olha só. Galil é uma região de Israel, é uma região que fica mais ao norte. Galil quer dizer onda, por causa das montanhas da Galil, que parecem ondas do mar. Por isso chama, desde um passado muito distante, se chama a região de Galil, ou conhecida como Galileia, Galil. A Galil, ela não é uma cidade, e sim uma região. Assim como Shoron, Samaria, é uma região. Tá? Veja, Galil 3, deixa eu apagar aqui os rabiscos. Sempre esqueço desses rabiscos. Galil 3, Gimel 3, Lamed 30, Yud 10 e Lamed 30. Olha que interessante. 30 mais 10, 40, mais 30, 70, mais 3, 73, não é isso? Exatamente. 73. Então, o valor numérico da palavra Galil quer dizer 73, é o valor numérico. Somando 7 mais 3, 10, veja, eu tenho o mesmo número que eu vi anteriormente, tanto em Israel, 5 mais 4 mais 1, que é igual a 10, como também em Adonai Elohei Israel, 613, 6 mais 1, 7 mais 3, 10. E também raiz 1. A Galil, no passado, era menosprezada pela nação. Era menosprezada por ser uma região de pântanos, por ser uma região em que habitava muitas pessoas de nações pagãs, idólatras. Muitos povos de nações pagãs habitavam na Galil. Foi o local que o Eterno escolheu para trazer Yeshua ao mundo, trazer a salvação ao mundo, foi a Galil. E há uma profecia no livro de Yeshayahu,
Isaías e Yeshayahu, entre o capítulo 8 e o capítulo 9, final do capítulo 8 e início do capítulo 9, que fala que o Mashiach honraria o caminho do lago. Que caminho do lago? O lago da Galil, o Kinneret, conhecido como o Mar da Galileia, é um lago. E ele de fato honrou. Baruch Hashem. A Galil, hoje, é uma das regiões mais lindas de Israel, mais prósperas de Israel, e onde há paz. É uma das poucas regiões em Israel que a tranquilidade e a paz reina. Basta você visitar para você perceber como é tranquilo a convivência entre povos de culturas diferentes, inclusive de religiões diferentes. A Galil se tornou uma das regiões mais maravilhosas de Israel. Depois de Yeshua, essa região se tornou realmente um local muito desejado por peregrinos de muitas e muitas nações. Também foi na Galil que se estabeleceu o primeiro kibbutz, a primeira comunidade de Israel, e dos kibbutz vieram a formação do Estado de Israel. Mas a Galil, ela, como foi no passado separada, o Eterno quer dizer, não pode ser porque ela também tem raiz ou seja, ela está associada ao povo de Israel. É um marco, essa região é um marco de acontecimentos que mudaram a história da humanidade. Os ensinamentos que foram realizados nesse local, os milagres, os sinais, as maravilhas, as histórias registradas nesse local nunca sairão da mente do ser humano. Elas sempre estarão, elas sempre virão à tona, porque são verdadeiras. São ensinamentos e acontecimentos desse local que mudaram a vida de muitas e muitas pessoas ao redor do mundo. Porque são ensinamentos ligados ao nosso mestre, ao nosso Mashiach, Yeshua. A Galil, ela é importantíssima. Foi desprezada no passado, mas o Eterno colocou ela no seu devido lugar. O Lago da Galil, por exemplo, é uma das coisas mais belas que existe. As montanhas da Galil, você vê o lago, tá? Que segundo os sábios, o Eterno quis representar todo o universo em um único local, e ele escolheu o Lago da Galil para isso. Também tem raiz 1. Vamos para o próximo. Onda ou ondulação, o significado. Olha o próximo aí. A próxima palavra, veja só, vai ser um choque para algumas pessoas que estão acostumadas com essa palavra de outra forma. Mas vocês precisam aprender que essa palavra aqui, Yerushalayim, Yerushalayim, você fala, olha, eu conheço Yerushalayim, eu estou ouvindo pela primeira vez. Aqueles que têm costume de ler as escrituras em hebraico bastante, vai saber que no Tanar, 622 vezes, Yerushalayim, na verdade, não é retratada como Yerushalayim, e sim como Yerushalayim, cidade de paz. Não possui o Yud. Você pode observar os textos, não possui Yud. Somente 5 vezes no Tanar vai aparecer Yerushalayim, e normalmente representada sugerindo um tempo futuro.
ela não vem no plural, e sim no singular, como está aqui, Jerusalém. É um choque, porque todos se acostumaram a chamar Jerusalém. Na frase, no verso de Yeshayahu, famosíssimo, né, no começo do livro de Yeshayahu, que fala Ki mitzion tetse Torah, udva Hashem mi Yerushalayim. Está errado, não é mi Yerushalayim, como muita gente fala e canta, inclusive. Está escrito lá mi Yerushalayim, não tem Yud, pode verificar. 622 vezes Jerusalém, ok? Vamos explicar o porquê. Yud tem 10, o Resh tem 200, o Vav tem 6, o Shin 300, o Lamed 30 e o Mem 40. Somando 40 mais 30 mais 300 mais 6 mais 200 mais 10, nós temos o número 586. O valor numérico de Jerusalém, cidade de paz, 586. Eu vou somar. 5 mais 8 mais 6 dá 19. 1 mais 9 é igual, olha só de novo, 10. Então você liga Jerusalém a Galil, você liga a Israel, você liga a Adonai, o Elohei de Israel. Mesma raiz, 1 mais 0, 1. Jerusalém é única e indivisível e pertence ao povo de Israel. Ela é a capital, desde a época de David Hamelech, a capital de Israel. A capital de Israel não é Tel Aviv. Tel Aviv nem existia antes nas Escrituras. É uma cidade moderna, fundada em 1909. Iafo já existia, mas Tel Aviv não. Tel Aviv foi fundada em 1909, não era cidade nas Escrituras Sagradas, não tem essa cidade nas Escrituras Sagradas. Existe uma Tel Aviv, Colinas da Primavera, mas na Babilônia, em Babel, tá? Nas Escrituras, não lá em Eretz Israel. Ela foi fundada em 1909, é recente. A capital de Israel é Jerusalém, ou, como se fala hoje, Jerusalém. E nós vamos daqui a pouco trazer essa palavra, tá? E explicar o significado, e pela gemátria, pela raiz, você vai descobrir o porquê. Jerusalém, assim que aparece no Tanar, tá? Jerusalém, 622 vezes. Cidade de paz. Jerusalém, cidade de paz. 622 vezes aparece no Tanar. Torá, Neviim e Ketuvim. Tá? Na Torá não aparece o nome Jerusalém. Mas perceba, agora nós teremos a palavra como você conhece. Palavra como você conhece. Está faltando aqui o Sheva. 2 pontinhos aqui embaixo que esqueci de colocar, tá? Então eu vou desenhar aqui para você. Pronto. E Jerusalém. Jerusalém é dessa maneira que se conhece a cidade. Ninguém fala Jerusalém. Todo mundo fala Jerusalém. Principalmente no primeiro século, os registros são justamente de Jerusalém. Os escritos nazarenos, os Ketuvim, Natserim, aparece mais de 177 vezes
a palavra 177 vezes. A palavra Yerushalayim. Dessa forma, dessa maneira. Nenhuma vez Yerushalayim. Mas por quê? Vamos entender pela gemátria, pela raiz. Yud 10, Resh 200, Vav 6, Shin 300, Lamed 30, Yud 10, Mem, mesmo que seja sulfite, tem o mesmo valor numérico, 40. 40 mais 10, mesmo que tenha mudado a forma da letra, o valor numérico continua, o significado da letra continua. 40 mais 10 mais 30 mais 300 mais 6 mais 200 mais 10. Eu tenho um valor numérico 596. 10 a mais do que Yerushalayim, 586. Por causa do Yud, que foi acrescentado. Ok? 596 somando, eu tenho 5 mais 9 mais 6, que dá 20. 2 mais 0, 2. Então, a raiz de Yerushalayim é 2, e não 1. Mas por que 2? É 2 porque está no plural. Em vez de ser cidade de paz, Yerushalayim, Yerushalayim, cidades de paz. Duas cidades, a terrena e a celestial, que descerá do céu para o mundo vindouro ser habitado pelos tzadikim, pelos justos, por todos aqueles que amam ao Eterno de todo o coração e obedecem aos seus mandamentos. Todos aqueles que amam ao Todo-Poderoso, porque foi preparado para aqueles que o amam. Yerushalayim. Por isso a raiz é 2, porque faz uma nítida alusão a essas duas cidades. A cidade terrena, a Yerushalayim terrena, e aquela que está preparada pelo Eterno e descerá como uma noiva. E será colocada no mesmo local, obviamente que tem medidas extremamente maiores do que a atual, mas o ponto de partida, como está nas Escrituras, é o Monte Moriá, a montanha sagrada do Eterno. Vamos para o próximo, vamos estudar hoje até a raiz 2, todos de raiz 2, e a raiz 3 em diante vai ficar para as próximas aulas. Olha só, outra expressão, outra frase, essa uma das expressões mais faladas pelo povo de Israel hoje. Baruch Hashem, ou Baruch Adonai, abençoado seja Adonai, bendito seja o Eterno. Baruch Hashem, abençoado seja Adonai. Essa frase aparece pela primeira vez no livro de Bereshit, no capítulo 9, no verso 26. Quando Noah, ele abençoa o Eterno, Baruch Hashem, e daí em diante ficou sendo a frase sempre utilizada pelos servos do Eterno. Baruch Hashem, até hoje nós usamos, não é isso? As coisas que nós mais usamos, Baruch Hashem. Aqui você vê o nome do Eterno com todos os sinais maçoréticos, como aparece no livro de Bereshit, no capítulo 9, verso 26. Lá está dessa forma, como eu coloquei aqui. Aqui nós sabemos que o início é Yah, porque já vimos a abreviação do nome Yah. Shemot, capítulo 15, verso 2, aparece Azi Vezimrat Yah. Minha força e minha canção é Yah, ou seja, o Eterno. Então, sabemos que Yah é o início do nome do Eterno. Então, eu tenho Yah, aí eu tenho o Re.
O Rê, ele precisa de um sinal maçorético para ser falado. Qual é o sinal maçorético? Olha aqui o sinal maçorético dele. O Vav, ele vai ter som de V, porque aqui você está vendo o Kametz. Então, uma letra não pode ter dois sons. Esse Rolen aqui, na verdade, é para o Rê. Então, eu tenho Yahovah, Yahovah. Esse é o nome do Eterno, da forma que está descrita pelos maçoréticos. Yahovah, bendito seja para sempre o seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Adonai. Vamos ver a frase mais falada, qual o valor numérico e qual a raiz. O Bet, 2. O Resh, 200. O Vav, 6. Esse aqui é o Kaf Sufit, que aqui no caso tem som de Raf. 20. Não importa se é Kaf ou Raf, ele tem som 20, não importa se vem no começo, no meio, no fim, tem o mesmo valor numérico. O Yud não muda, nenhuma letra pode mudar o seu valor. Yud 10, o Re 5, o Vav 6 e o Re 5. Eu somo 5 mais 6, mais 5, mais 10, mais 20, mais 6, mais 200, mais 2, e tem o valor numérico Baruch Hashem, a frase mais falada. Quando você fala essa frase, você está... A soma do que você falou é 254, valor numérico. Somando 2 mais 5 mais 4, eu tenho 11. 11 é 1 mais 1, 2. Então, o valor numérico de Baruch Hashem é 2. O mesmo de Yerushalayim. Mas por que é 2? Veja, algumas explicações dos sábios. Porque você tem que lembrar de 2 vezes, pelo menos, você dizer Baruch Hashem, quando se trata de alimento. Você abençoa o Eterno antes de comer, você abençoa o Eterno antes de comer, e você abençoa o Eterno após você comer. Você abençoa o Eterno agradecendo o alimento, e você abençoa o Eterno quando está farto. Abençoarás o Eterno antes e abençoará o Eterno depois. Tá? Daí você vê o significado, né? De sempre se lembrar do Eterno antes e depois. 2, porque o Eterno, ele... Antes da criação do mundo, ele é o Eterno, e depois da criação do mundo, no Olam Rabá, ele também será o Eterno. Ou seja, ele será para sempre. 2 também refere-se também às 2 vindas do Mashiach e Yeshua. A primeira ele já veio, e a segunda para estabelecer o seu reino. E por isso falamos Baruch Hashem. Nós abençoamos antes e nós abençoamos depois. Antes e depois, ele será o mesmo. No passado e no futuro, ele é o mesmo. Baruch Hashem. Por isso abençoamos a Adonai. Ele sempre será o Eterno. Ele deve ser abençoado antes e depois. Ele deve ser abençoado tanto na falta, como também na fartura. Ele deve ser abençoado tanto quando você tiver, como também quando você não tiver, porque ele é o Eterno. Ele é para sempre Adonai. Baruch Hashem. Abençoado seja Adonai. Baruch vem da palavra brachá, que quer dizer benção. Tá? Benção.